Antes de começarmos essa história incrível de superação e reviravolta, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhum vídeo que vai te chocar. O Tribunal de Justiça da cidade estava lotado naquela manhã de terça-feira. Era um daqueles casos que chamam a atenção da mídia, uma grande empresa farmacêutica sendo processada por uma família que perdeu a mãe após usar um medicamento defeituoso. Do lado da empresa, 3 advogados impecáveis, ternos de grife, maletas de couro italiano, confiança estampada no rosto. Do outro lado, uma mulher de 67 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, óculos de armação antiga, carregando uma pasta de documento surrada. DRA. Helena Mendonça havia sido advogada por 42 anos. Formada quando ainda era raro ver mulheres no direito, ela construiu sua carreira defendendo os mais fracos. Mas nos últimos anos, algo havia mudado. Uma condição neurológica começou a afetar sua fala, criando uma gagueira que se intensificava em momentos de estresse. Os colegas começaram a sussurrar que ela estava acabada, que deveria se aposentar, que estava fazendo papel de ridícula. O juiz Dr. Augusto Ferreira bateu o martelo. Podem dar início aos argumentos iniciais. Os advogados da farmacêutica se levantaram primeiro. Dr. Ricardo Almeida, conhecido por nunca ter perdido um caso corporativo, começou com sua performance habitual. Voz imponente, gestos calculados, argumentos que soavam mais como teatro do que justiça. Meritíssimo, a empresa Medifarma sempre seguiu todos os protocolos de segurança exigidos pela Anvisa. O medicamento em questão foi testado por anos, aprovado pelos órgãos competentes, e salvou milhares de vidas. Casos isolados de reações adversas são uma realidade médica inevitável, claramente descritos na bula. A família Silva, embora mereça nossa compaixão, não pode responsabilizar uma empresa por uma fatalidade médica. A plateia murmurou aprovação. Os jurados anotavam atentamente. Era uma defesa sólida, bem construída, convincente. Dr. Ricardo sorriu discretamente para seus colegas antes de se sentar. DRA. Helena, pode proceder com seus argumentos iniciais, disse o juiz, olhando o relógio de forma quase impaciente. Helena se levantou lentamente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava os óculos. Ela caminhou até o centro do tribunal, e por um momento, o silêncio foi total. Então ela abriu a boca para falar. Meritíssimo. A palavra saiu quebrada, interrompida. Um dos estagiários na plateia riu baixinho. Dr. Ricardo revirou os olhos discretamente. Eu já gostaria de se começar. Doutora, talvez precise de um copo d'água, perguntou o juiz, com uma paciência forçada que todos perceberam. Não, obrigada, eu se consigo. Helena respirou fundo, mas a gagueira continuava. A F. Família Silva, ela perdeu. As palavras lutavam para sair. Na plateia, alguns jovens advogados trocavam olhares de segunda mão. Um deles sussurrou para o colega. Coitada, deveria ter se aposentado há anos. Dr. Ricardo se inclinou para seus colegas. Isso vai ser mais fácil do que imaginávamos. Helena parou. Fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, algo havia mudado. Não na gagueira, ela ainda estava lá. Mas em seus olhos havia uma determinação que cortava o ar como uma lâmina. Meritíssimo, ela recomeçou, e desta vez sua voz, mesmo gaguejando, carregava uma autoridade que fez o tribunal inteiro prestar atenção. Eu represento aqui não apenas a F. Família Silva. Eu represento cada pessoa que se confiou na promessa de ser cura e encontrou a morte. Ela abriu sua pasta surrada e retirou um documento. Este é o protocolo interno da Medifarma. Documento que eles tentaram manter em segredo por 16 anos. Dr. Ricardo se endireitou na cadeira, o sorriso desaparecendo do rosto. Neste documento, Helena continuou, sua gagueira agora parecendo pontuar cada revelação com impacto dramático. Está comprovado que a empresa, ela sabia dos efeitos colaterais mortais desde o primeiro teste em 2008. Sabia, e decidiu esconder. O tribunal estava em silêncio absoluto. Helena caminhava lentamente, mostrando o documento para os jurados. A Medifarma, ela não apenas sabia dos riscos. Ela se calculou que seria mais barato pagar indenizações do que retirar o medicamento do mercado. Objeção! Gritou Dr. Ricardo, levantando-se abruptamente. Esse documento não foi apresentado na fase de descoberta. Helena sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas que carregava décadas de experiência.
M. Meritíssimo. O documento F foi sim apresentado. P. Página 247 do processo. Linha 15 a 23. O que a defesa não fez foi ele ler com atenção. O juiz folheou os autos rapidamente. Sua expressão mudou completamente. A advogada está correta. O documento consta dos autos. Objeção negada. Doutor Ricardo empalideceu. Seus colegas começaram a folhear desesperadamente seus papéis. Helena continuou, agora com uma confiança que transformava sua gagueira em um ritmo quase hipnótico. Mas isso não é ter tudo. A Medifarma, ela também falsificou dados nos testes clínicos. Ela retirou outro documento. Este relatório, obtido através de uma fonte anônima de dentro da própria empresa, mostra que esses 6 pacientes M morreram durante os testes. 6 M mortes, que foram ser classificadas como não relacionadas ao medicamento. A plateia começou a murmurar. Os jurados se inclinavam para a frente. O juiz havia parado de olhar o relógio. Dr. M. Marcos Weber, diretor científico da Medifarma à época, ele documentou suas preocupações em e-mails internos. E-mails que... Helena fez uma pausa dramática, que a empresa tentou deletar, mas que foram recuperados pelo nosso perito em informática. Dr. Ricardo estava visivelmente nervoso agora, sussurrando urgentemente com seus colegas. Helena se aproximou dos jurados. Sua voz, embora ainda gaguejando, agora ressoou com paixão e autoridade. Vocês veem, quando eu comecei a gaguejar, há 3 anos, as pessoas começaram a me tratar diferente. Como se minha mente tivesse enfraquecido junto com minha fala. Mas eu continua sendo a mesma advogada que estudou cada vírgula de cada contrato, que memorizou cada artigo do Código Civil, que nunca desistiu de lutar pela justiça. Ela se virou para Dr. Ricardo. A Medifarma, ela apostou que vocês viriam uma velha advogada gaga, e pensariam que seria fácil me derrotar. Eles se contavam com minha aparente fraqueza. Helena voltou ao centro do tribunal. Mas eu tenho algo que eles nunca tiveram. Eu tenho a verdade. E a verdade, ela não gagueja. Ela abriu um último documento. Este é o laudo da autópsia de Dona Maria Silva. Ela não morreu de complicações cardíacas, como alegou a Medifarma. Ela morreu de uma reação tóxica específica, uma reação que a empresa sabia que poderia acontecer, e sobre a qual nunca alertou os médicos. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Dr. Ricardo parecia ter encolhido na cadeira. M. Meritíssimo, membros do júri. Helena concluiu, sua voz agora firme apesar da gagueira. Eu não peço apenas Justiça para a família Silva. Eu peço Justiça para todas as famílias que ainda vão usar este medicamento, se nós não agirmos hoje. A Medifarma, ela precisa ser responsabilizada, não apenas pelo que fez, mas pelo que continua fazendo. Ela guardou seus documentos e voltou para sua mesa. Os estagiários que antes riam agora a observavam com respeito. Os jurados pareciam visivelmente emocionados. O próprio juiz estava impressionado. Durante o intervalo, Dr. Ricardo se aproximou de Helena. Doutora, talvez possamos conversar sobre um acordo. Helena olhou por cima dos óculos. Agora vocês querem negociar? Depois de apostarem na minha fraqueza. Não foi isso que... foi exatamente isso. Helena interrompeu. Vocês viram uma mulher idosa com gagueira, e pensaram que seria fácil. Mas esqueceram de uma coisa importante. Que coisa? Helena sorriu. Que eu sou Helena Mendonça. E em 42 anos de carreira, eu nunca perdi um caso quando a verdade estava do meu lado. O julgamento continuou por mais 2 dias. As testemunhas da Medifarma desmoronaram uma por uma diante das evidências apresentadas por Helena. O Dr. Marcos Weber, chamado para depor, confirmou tudo o que ela havia alegado. A empresa tentou argumentar questões técnicas, mas Helena conhecia cada detalhe, cada brecha, cada precedente legal. Quando o júri se retirou para deliberar, Helena permaneceu sentada em silêncio. Um jovem advogado se aproximou dela. Doutora Helena, eu queria pedir desculpas. Eu estava entre aqueles que riram quando a senhora começou a falar. Helena olhou para ele com gentileza. Não precisa se desculpar, jovem. Todos nós julgamos pelas aparências. Às vezes. O importante é
é aprender com nossos erros. Como a senhora conseguiu reunir todas essas evidências? Foi incrível. Helena sorriu. Sabe, quando as pessoas começaram a me subestimar, por causa da gagueira, eu percebi que isso me dava uma vantagem. Elas baixavam a guarda, falavam coisas na minha frente, que nunca falariam perto de outros advogados. A Medifarma, ela me subestimou tanto, que esqueceu de esconder as evidências direito. O júri voltou após 2 horas de deliberação. O veredicto foi unânime. A Medifarma era culpada de negligência grave, ocultação de evidências e colocar vidas em risco. A indenização foi de R$15 milhões para a família Silva, além da obrigação de retirar o medicamento do mercado e alertar todos os médicos sobre os riscos. Quando o juiz anunciou a sentença, a plateia explodiu em aplausos. Helena permaneceu sentada, emocionada mas digna. Dr. Ricardo e seus colegas saíram do tribunal de cabeça baixa. Mais tarde, na saída do fórum, jornalistas cercaram Helena. Doutora, como se sente após essa vitória histórica? Helena ajustou os óculos e sorriu. Eu me sinto como sempre me senti. Como uma advogada que luta pela justiça. A gagueira, ela não mudou quem eu sou, apenas mudou como as pessoas me veem. E às vezes, isso pode ser uma vantagem. A senhora tem algum conselho para jovens advogados? Sim, Helena respondeu, sua voz clara apesar da gagueira. Nunca subestimem ninguém. A pessoa mais fraca na sala pode ser exatamente aquela que vai te derrotar. E lembrem-se, a verdade não precisa de uma voz perfeita para ser ouvida. Ela só precisa de alguém corajoso o suficiente para falar. Naquela noite, Helena voltou para casa, para seu apartamento simples, repleto de livros de direito. Ela se sentou em sua poltrona favorita, colocou os óculos sobre a mesinha e sorriu. Amanhã haveria outros casos, outras injustiças para combater. E ela estaria pronta. A gagueira continuava lá. Mas agora Helena sabia que ela não era uma fraqueza, era apenas uma parte de quem ela era. E quem ela era mais forte do que qualquer um jamais imaginara. O que você achou dessa reviravolta? Compartilhe nos comentários e me diga, você já subestimou alguém e se arrependeu? E não se esqueça de se inscrever e curtir para mais histórias como essa.